não esquecer. A paz, estamos aqui depois do intervalo e estamos a continuar o estudo bíblico. Estamos no livro do Apocalipse, no capítulo número 7, e na última semana tínhamos visto e comentado até o versículo 11. Desta vez íamos a começar do 12. Para quem não esteve nas semanas anteriores, estamos no Apocalipse, na parte em que já o Senhor Jesus, que é o Cordeiro, já pegou o livro da mão do Pai no trono e começou a abrir os 7 selos. Estamos entre o sexto selo e o sétimo. No sexto, para relembrarmos, o último que tínhamos visto é que houve um grande terremoto e que os grandes e poderosos da terra tiveram muito pânico, não é? E no começo do sétimo, do capítulo 7, estávamos a ver a multidão com vestes brancas que louvava a Deus de todas as tribos e línguas. E também no princípio do capítulo falava dos 144.000 do povo de Israel. E agora vamos ver eh, a continuação deste louvor celestial. E no oitavo, não sei se vamos chegar hoje, é o sétimo selo. E vamos começar as trombetas. Eu estava a estudar antes da aula e é uma coisa, até fiquei arrepiado, não é? É, é algo muito intenso. Muito bem. Agora já sabemos a dinâmica do estudo bíblico, vamos nos distribuir os versículos a partir do 12 e cada pessoa vai ficar a cargo de um versículo, ou seja, vamos ler na primeira ronda, na primeira volta é só lermos, né? E na segunda volta é comentar aquele versículo ou fazer perguntas, não é? Porque se for um versículo muito complexo e alguém dizer eu não compreendi nada, pronto, pode dizer e nós aqui comentaremos e se tivermos dúvidas podemos ver aqui o manuscrito e pronto. É isso. O versículo 12 vai ser a irmã Paula, o 13 o Paulino, o 14 a irmã Rebeca, o 15 a irmã Elda e o 16 não sei se é aquele irmão que entrou ou irmã queira participar, senão eu vou fazer o 16, tá bem? Muito bem. Já entrou outro irmão, uma irmã Rocha, Luciano Joaquim. Ah, é verdade. Não tinha visto. Sí, O irmão Rocha sí. está em condições de participar? Consegue? Talvez não. Não sei. Tá bem, se o irmão Rocha puder, é o 16 e depois o 17, a outra pessoa que também entrou. Se não, eu faço os dois no fim. Muito Iván, bem. este, Vamos, estamos en el capítulo 7, hijo. sim, capítulo 7, versículo 7 12. 12. Ajá. ¿Me Então, puedes poner mi nombre chiquito porque no me veo? Ahí está el hermano. sim, tá bem. Dizendo Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Amén. E um dos anjos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, que são e de onde vieram? Ya voy. Uhum. Este 14. 14. No, ajá. Eu dije-lhe, Senhor, tu sabes, ele disse-me,
Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por Amém. isso, então, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Irmão Rocha, 16. Uhum. Microfone. Ok, então eu vou ler. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. E o 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Muito bem, vamos às perguntas e comentários. 12. Aqui neste versículo, não é? São os anjos, eu penso que tem a continuação do versículo anterior, porque eles estão a dizer aqui o louvor, porque termina, não é? Sobre os seus rostos e adoraram a Deus. São os anjos que estão a fazer este louvor, eu penso, não é? E, e aqui eles estão a dar toda a glória ao nosso Deus, como é devido. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos, os quatro animais, e não eram só os anjos, também estavam os anciãos e os animais, os quatro animais, e prostraram-se diante do trono e adoraram a Deus. E também a multidão, uma Hum. multidão de todas as tribos. E Ah, era todo o conjunto, sim, sim. olha, todo o conjunto, né, estão aqui a dar a glória ao nosso Deus. Interessante que eles começam amém e o louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém, amém. É, pronto, é uma adoração que eles estão a fazer a Deus, onde dão, ah, e é isso que nós também devemos fazer, não é? Só imagina que esta imagem, não é? É uma multidão enorme, todos a louvarem ao Senhor, e é bonito de se ver isso, não é? Meio mundo inteiro a fazer isso. Que imagem bonita isso seria, não é? Dar aqui esta adoração ao nosso Deus. É isso que eu entendo aqui. Muito bem. Versículo 13. Bem, o que eu pude perceber, o versículo 13 é continuação da história, e aqui é exatamente a dúvida, e também a dúvida que eu tenho a respeito daquilo que o texto primeiro diz em relação aos números. Aqui, o ancião que faz a pergunta é respondido de que aqueles que estavam vestidos de branco, por acaso, representavam aqueles que vieram do sofrimento, ou seja, os resgatados, aqueles que acreditaram no Evangelho e depois foram santificados. Mas, pessoalmente, eu tenho uma dúvida em relação àquele número que está aos 140 mil. Inicialmente refere-se aos 140 mil e aqui diz todas as tribos. Então, eu gostava que o irmão Ivan, se puder, por favor, para poder explicitar, ou então, quem puder, para me ajudar a perceber. Ah, ok. Obrigado. Sim, sim, isso ya tínhamos comentado, mas é bom relembrarmos. Y nos primeros versículos do capítulo, e o título descreve muito bem estes versículos.
Ou seja, os 144.000 são israelitas salvos, porque até fala aqui que são os servos do nosso Deus, ou seja, confirma que são salvos e são este número, né? Que é um número simbólico, uma representação, mas sim, são do povo de Israel e salvos nesse momento específico. Posteriormente, aqui embaixo fala de uma multidão, mas esta outra multidão agora sim é de todas as nações e tribos e povos e línguas. E inclusive aqui vai dar mais detalhe que é o versículo 14, e não quero adiantar, né? E sobre esta multidão de todas as tribos. Então, essa é a resposta. Os 144 são do povo de Israel e salvos. E a outra multidão eh, já inclui todas as nações, tribos, línguas e povos. Muito bem. Então, continuemos. Versículo 14 é a irmã Rebeca. Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Bueno, aquí nuestro hermano Iván ya explicó que comenzando el capítulo 7, los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Israel, y lo vimos ya en el estudio anterior, que había uno que no nombraban y una media tribu. Y Dios sabe por qué, porque habían sido rebeldes, se habían mezclado con los pueblos, se habían pecado contra Dios, se habían hecho idólatras, y, o sea, apostataron de la ley de Dios. Bueno, después dice ya la otra porción, la multitud de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es algo muy terrible. Durante esta tribulación, que según los que estudian los teólogos, ¿cómo se llama? Los que estudian la escatología, la profecía, el Apocalipsis y los profetas, Ezequiel, Daniel, etcétera, dicen que la gran tribulación va a durar 7 años. Tiempo y otro tiempo y la mitad de tiempo, como dicen Daniel, ellos llegan a la conclusión que van a ser 7 años. Entonces, esto va a ser terrible. Ellos, los de que salen salvos de la gran tribulación, no permitieron que los sellara la bestia. No lo permitieron, pero dice la Biblia, se salvaron dando sus vidas. O sea, gloria a Dios, ahora, hoy, este día, domingo, que es 19 de abril del 2026, gloria a Dios, estamos en la gracia, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la obra de salvación del Señor Jesucristo, en el nuevo pacto en su sangre. Y siempre hacemos memoria, remembramos eso, lo acabamos de remembrar en la victoria y triunfo y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una libertad en México, Estados Unidos mexicanos. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos da libertad de credo religioso, libertad de culto religioso y libertad de expresión. Gracias a Dios por nuestros países. Gloria a Dios también por Portugal, gloria a Dios por la Francia, gloria a Dios por Angola. Tenemos libertad, pero estos de ir al templo y adorar a Dios, domingo, día del Señor, o el miércoles, tercera feria, cuarta feria, el día que el pastor diga que hay culto, hay que ir al culto a adorar a Dios. En la gran tribulación, estas multitud se salvaron, no permitieron que la bestia los sellara, pero fue con sus vidas. O sea, la tortura fue terrible, la persecución fue terrible, la tribulación fue terrible. Dice la Biblia que son desatados, pues, que con hambre, con guerras, con espada, con peleas, se van a delatar y a traicionar unos a otros,
y con enfermedades y pestes y terremotos. Y después de todo eso, los que dieron la vida, o sea, no negaron al Señor Jesucristo, no negaron su fe, pues fueron muertos en la gran tribulación, pero no se dejaron sellar por la bestia. Y entonces ellos son, dice, con sus ropas blancas, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la gloria, y siempre lo dice en Apocalipsis y en Génesis y en los Salmos y en los profetas, aún en los evangelios, el Señor Jesucristo con su ejemplo perfecto nos enseña a darle la gloria al Padre Celestial, porque Él amó de tal manera al mundo, a su creación, que dio a su Hijo. Me duele mucho la palabra de Dios en Romanos que dice, ninguna cosa creada, nada bueno ni malo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo resucitó victorioso, ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre, sigue salvando en todos los países y naciones donde hay pastores, evangelistas, misioneros y hermanos que predican y que invitan a salvarse, invitan a cambiar de vida, invitan a obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Me llena mucho y me duele cuando dice que el Padre no escatimó. Dios me da dolor que el Padre Creador Jehová, nuestro Dios, alabamos, aleluya, gloria a Dios, no escatimó a su propio Hijo, lo dio. Y también el Señor Jesucristo se ofreció como Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero inmolado. Por eso en Apocalipsis 4 y 5 que ya estudiamos, siempre la alabanza y la adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero, siempre. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Como aqui falou a irmã Rebeca, sim, é uma grande alegria e uma odisseia que este grupo tinha sobrevivido, não é? Bom, não sobrevivido, não é? Sino que sofreu a grande tribulação e, como diz a irmã Rebeca, e está escrito aqui no Apocalipse, não é? Os que estiveram na grande tribulação eh, só tiveram a salvação através da morte, não é? Ou seja, todos eles sofreram, foram torturados e morreram por amor ao Senhor Jesus, e são esses que estão aqui, os que estão aqui. Muito bem, versículo 15. Agora já diz todos os que estavam diante do trono servem a Deus e dia e noite. Agora já não é como, e como diz a irmã Rebeca, já não é só quando tem culto, já não é só quando tem atividades. Estejamos lá na presença de Deus, diz que dia e de noite. Aqui diz no seu templo, não sei se vai ser mesmo como nós conhecemos, né? Um templo assim, ou, ou, ou a palavra que usa poderia se referir a outra coisa, porque não tinha falado mais disso. Mas pronto, diz que o nosso Deus, que já vai estar no trono assentado, ele cobrirá com a sua sombra. Capaz que está a falar disso, como na época da, da saída do povo de hebreu do Egito, né? Que ele era a sua sombra. E já não vamos precisar de mais nada, só a presença de Deus. Só vou consultar aqui no Amén. pergaminho se está escrito templo mesmo. Era no 7:15. Vamos lá. Aqui, dia e noite, no. Interes- Interessante, muito parecido com uma palavra portuguesa, não é? Naus. Naus, que quer dizer templo. É mesmo templo. Que naus, que é habitar ou morar, não é? Propriamente um santuário. Residência divina. Ah, e aqui aplica muito, realmente vai ser a residência divina. E templo, morada sagrada, o lugar da manifestação divina. Naos se refere ao santuário, ao interior do templo judeu,
e, hum, só interior ou a parte interior. Ok. Ou seja, sim, realmente é a morada divina. Ou seja, não estamos acostumados a pensar que o templo, chamamos de igreja, mas igreja são as pessoas. Templo é o prédio, não é? E não estamos acostumados a que o templo é um prédio, mas no caso do Apocalipse é a morada divina. A morada divina é toda essa cidade celestial, não é? No caso é maior, não é? Ou seja, no caso aqui do Apocalipse e de tudo isto que está experimentando João, e podemos considerar toda esta cidade que não sabemos que tão grande seja, não é? Um templo, porque é a morada divina. Sim, aqui é diferente, não é? Não estamos acostumados a que templo é um prédio pequeno no meio de uma cidade, mas aqui é o contrário. A morada divina é toda essa cidade. Ou seja, é o inverso, né? Uma coisa muito diferente. Muito Iván, bem. Iván, Hum, perdón, Iván, ¿puede por favor poner otra vez ahí como pusiste en griego que era, dice morada divina, o sea, los significados de templo, el otro, ese. Y más grande la letra, por favor, sim, esa, ahí. eu posso te enviar isto por WhatsApp. Se depois queres ler, eu envio-te. Peraí. Ahí está. Entonces, el significado en griego de templo, ¿cuál es, hijo? Porque está É, muy interesante. é isso que comentamos, morada divina, a residência Gracias. divina. Uhum. O- Residencia divina, o sea, es su presencia. É onde ele está, assim, ó, que está o trono, porque até aqui fala, não é? Y Sí. nuestro templo, y aquel que está sentado sobre el trono, os cubrirá como a su sombra. Y como falou aí a Elda, nós, os que temos uma mente mais moderna de Ocidente, pensamos que sombra é algo mau. Mas, no, para os judeus e o povo de Israel, é o contrário. Se eles estão no deserto e no sol que queima, a sombra é algo bom, é um refúgio. E por isso diz que os cobrirá com a sua sombra. E aqui no 16 e 17 confirma o que estou a dizer, porque nunca mais terão fome. E esta parte eu gosto demais, porque depois de toda a tribulação que eles passaram, a tribulação, ou seja, nós estamos a ver que as árvores, a terra, os terremotos, os ventos, e ainda vamos ver as trombetas e os cálices da ira de Deus, como a terra realmente ficou sem água, sem comida, como houve grande fome e peste, como falou também irmã Rebeca. E então, eles que passaram tudo isto e que foram fiéis ao Senhor Jesus até a morte, falar que eles nunca mais vão ter fome é algo muito grande, porque depois do que eles já padeceram, ter esta promessa de nunca mais ter fome é algo grande demais. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem Ujú. sol, nem calma alguma. Quando diz nem calma alguma, eu procurei no pergaminho, porque para mim foi muito estranho. Como que nem calma, não é? Para nós, calma é algo positivo, não é? Mas no pergaminho não é o mesmo. Já vou abrir e mostrar. Aqui diz, não é? Nem sol, Hélios, nem. eh, quando diz calma, diz calma. Calma em grego é calor. Ah, Não só ya. calor, não é o calor positivo, não. É aquele golpe de calor, aquele sufoco, que as pessoas se desmaiam e morrem, não é? Quando aqui acontece em Portugal no verão, assim, 44, 45 graus e bate assim de repente e há pessoas que morrem. Esse é o calma, em grego, calma, aqui está.
Vou mostrar maior aqui, Ah, calma. Por isso, quando eu li naquele versículo calma, eu fiquei confuso, mas ainda bem que abri o pergaminho. E então o que está a dizer aqui é que nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede, nem sol que queima, nem o golpe de calor, não é? Algum cairá sobre eles. E faz sentido porque está a dizer que o Pai no trono, bom, o Deus no trono, não é? Os cobrirá com a sua sombra. E faz parte, não é? Nem o sol, nem o golpe de calor, não é? Aquele sofoco cairá sobre eles. E por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas de vida, da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Sí, estes versículos para mí foi muito impactante porque depois da grande tribulação que ainda vamos ver o que é a ira de Deus, porque nós vamos ler isso, já vamos quase a começar essa parte que é a mais terrível, não é? Depois de sobreviver a todo, bom, não sobreviver, de ser fiéis a Deus no meio de tudo isso e morrer por causa de ser fiéis a Deus, dizer que o Senhor Jesus vai limpar dos seus olhos toda a lágrima, ou seja, sim, ujú, é um grande conforto depois do horror e terrível que vão viver. Bom, falo, vão, não sei, poderíamos ser nós também, não sabemos, não é? Como não sabemos quando é que vai vir o Senhor Jesus, e como já tínhamos comentado, a maneira que escreve João é impossível saber ao 100% se nós vamos, se estivermos vivos, não é? Naquele momento. Já tínhamos comentado até três teorias. Uma, que o Senhor Jesus vai nos buscar antes da tribulação. A segunda teoria é que o Senhor Jesus vai nos buscar no meio da tribulação. E a última teoria é que vamos padecer a tribulação. Agora, João escreve de tal maneira que não é possível saber qual destas três teorias é verdade. A única maneira é quando chegue o momento. E até eu fico arrepiado de pensar nisto. Eu espero que sim, que o Senhor Jesus nos leve antes, não é? Porque eu não sou assim corajoso de dizer, eu vou sobreviver e padecer isso. Ah, não, nós vamos ver o que é as copas da ira de Deus, o cálice da ira de Deus, que são sete. E eu eso. gostaria de não estar aqui, não é? Mas não sabemos. Por isso temos que estar próximos de Deus em todo momento, porque só na hora é que vamos saber. Não tem outra maneira, não é? Temos de esperar. Muito bem. Sí, sí. Comecemos o versículo. Bom, já faltam 9 minutos. Para não ficar assim meio que atrapalhados, vamos fazer um exercício de leitura. E já para a semana começamos o 8. Eu gostaria de treinarmos a leitura com, não sei se o 16 ou o 17. Sim, ¿No habías mandado ya un texto hace 15 días, hijo, en sim, griego? sim. Sim, Ese, enviei um. Não lembro se foi este ou foi outro. Deixa eu ver. al que está sentado en el trono del Cordero. Ah, então Ah, foi outro. del Foi outro. Cordero dice, pertenecen. Uhum. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? Sim. Eu gosto muito do 17, só que é muito comprido. Hum, Ah, podemos. Eu vou enviar os dois, só que vamos treinar mais o 16, que é mais curto, não é? Mas sim, o que eu gosto mais é o 17, não é? Que e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ou podemos treinar esta frase. Ou seja, eu posso ler para vocês todo o versículo e vou pedir.
para quien quiser participar, ler esta frase. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Porque, sim, Seria esse bom. é muito bem. Então, vou abrir aqui um Word rapidamente, um documento, e vamos treinar. Os versículos. O versículo é este. Vou por do lado esquerdo 7, 17. Uhum. E vamos buscar o pergaminho. Aqui está. Uhum. Y en en específico, vamos a treinar este que vou por aqui. Uhum. Para vos ajudar, vou procurar a transliteração do Google para ajudar na leitura. Só. Uhum. Já sabem que esta transliteração é do grego moderno. Eu vou modificar um pouco para que fique mais próxima do grego clássico, né? Bom, no caso é do grego koiné, mas a leitura é a mesma. Espera aí. Ui. Deixa eu ver se já ficou. Ah, aqui está. Aham. Hum. E vou por aqui por baixo esta frase que é a que nos, com- nos compete mais para nosso exercício, que é a última. Aliás, vou por aqui também no... Aqui, para que identifique. Exalepsei. Aham. Aqui vou por dois R's, como no português. Oceus, pan, dacrión, da, dacrún, dacrún. Mm, mm, dacrión, ectón, ajá, ahí. Todo aquí, oftalmón, autón. Ah, autón, ahí está. Ah, autón. Agora sim. Então eu vou ler para vocês, só para termos na mente isso. É. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Agora, o versículo completo é: Jotito arnionto anameson tu trono poimenei autus, kai hodegei autus epizoes pegas hiudaton. Kai exalepsei jodeos pan dacrión ectoon oftalmoon autoon. Eu li rápido porque esse é o versículo todo. Agora, o exercício é este, que é a parte final. Vou por aqui em maior. Que a tradução cai bom, a leitura é cai, aqui está. Cai exalepsei ho theos pan dacrión ecton oftalmon autoon. Que é o que quer dizer, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, dacrión é lágrima, oceos é Deus, não é? Pan é toda, ecton, dos, oftalmon, olhos, autoon, de eles, ou seja,
Sim, nossos, não é? Ou dos que sobreviveram, ou os que sofreram a tribulação. Kai significa e ou também, não é? E exalepsei limpará, não é? Há quem diz, como é? Já esqueci como é em português, enxugará. Bueno, bom, é limpar, tirar, não é? Dos olhos toda a lágrima. Uhum. Então, vou ler uma vez mais. Kai exalepsei, Hotheos, pan dacrion, ectoon, oftalmoon, autoon. E como temos pouco tempo, só podemos ter uma participação. Alguém se voluntaria ou escolhe alguém? Não? Voluntários não? Então, pode ser desta vez a Elda. A Irma Paula sorríe de mí, do meu sofrimento. Mas está bem. Kai exalesei, Joteos, pan da cruz, ectoon, of, of, Oftalmón. oftalmon, auton. Muito bem. E significa, e Deus, e limpará Deus toda lágrima dos olhos deles. Muito, Amén, amén. muito Oye, bem. ¿nos los vas a pasar al grupo, hijo? O sea, la frase en griego y cómo se pronuncia. Sim, sim, eu vou passar tudo no grupo. Muito bem. Amén. Então, nos vemos para a semana. Que tenham uma boa semana. Boa Boa semana. semana. Boa Boa semana a semana. todos. Tchau. Paz. Gloria a Dios, Bye. aleluya. Paz, paz. Aleluya.